Deus quer que falemos dos atos de justiça do Senhor. Essa semana Deus nos revelou no domingo que uma massa de ferro, um instrumento de guerra do passado, estaria sendo jogado sobre Brasília. Brasília seria atingida. Bom, já começou logo na segunda-feira e os fatos não param de acontecer. Um ministro do Supremo Tribunal Federal caça ou afasta o presidente do Senado. Um poder é separado do outro, mas quando um poder resolve se meter no outro, isso se chama uma crise institucional. Por enquanto, o restante do povo não está sentindo os efeitos disso, mas a médio prazo isso vai desabar sobre o país inteiro, somando a crise econômica. O dinheiro está sumindo e vai continuar o país em recessão. A crise social, a crise de segurança, a bandidagem está crescendo e os assassinatos aumentando no Brasil inteiro. Bom, a crise institucional vai logo ser sentida pela população, que os três poderes, além do Ministério Público, que é uma espécie de quarto poder, não se entenderem. Não estão se entendendo, nem se respeitando nesse Brasil. Um ministro resolve legislar sobre o aborto no Brasil. Imediatamente a Câmara dos Deputados instala uma comissão para legislar sobre o assunto, o que não é dado a um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer, legislar. Ele criou a lei da liberdade do aborto até os 3 meses, isso não é direito dele. A Câmara imediatamente reagiu. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal vai e afasta o presidente do Senado. Já um outro ministro tinha afastado o presidente da Câmara. Agora, o presidente do Senado não respeita a decisão desse ministro e força a situação para que a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, por quem eu acalento uma grande admiração, porque ela tem tido uma atitude muito correta, ela disse: aquilo que é urgente para o meu país, eu vou dar urgência aqui no STF, e está convocando para hoje essa decisão colegiada e não mais de um ministro apenas. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal decidir afastar com razões e motivos o presidente do Senado, ele tem que obedecer. Caso contrário, a determinação deve ser obedecida também. Ou seja, uma ministra que está conciliando, está apaziguando o país. E eu estou agradecendo muito a Deus pela ministra Carmen Lúcia, aquela mineirinha que está tendo uma atitude maravilhosa, e nós devemos orar por ela, porque não fosse ela, fosse outro incendiário na presidência do Supremo, a crise se agravaria e se aprofundaria mais ainda. Na verdade, o presidente do Senado já estava perdendo uma votação que foi interrompida pelo ministro Dias Toffoli sem razões aparentes. Ele pediu vistas no processo e parou a votação toda sem prazo para voltar. O outro ministro precipita a situação, afastando unilateralmente ou monocraticamente o presidente do Senado. O presidente do Senado reúne toda a cúpula, a mesa diretora do Senado, e diz que não vai obedecer a decisão de um ministro. Afinal de contas, é um poder inteiro legislativo que não tem que estar subordinado às vontades de um ministro, mas tem que ser uma decisão colegiada do STF. A ministra Carmen Lúcia aceita essa situação e diz: então vamos resolver colegiadamente. Ou seja, nós vamos acompanhando. O presidente Michel Temer, claro que está agindo mais por debaixo dos panos, mas publicamente não tem feito
pronunciamentos a esse respeito, mas ele está bastante enfraquecido. É uma situação extremamente delicada neste país. As instituições estão enfraquecidas. Há uma crise institucional. O povo de Deus precisa acordar e começar a orar pelas autoridades. Um dos ministérios mais importantes da igreja e do cristão individualmente, seja coletivamente, seja coletivamente, seja individualmente, é a oração pelas autoridades, a intercessão.